Hoje eu quero gravar um vídeo. Eu queria estar comprando um microfone, fazendo algo mais com qualidade, mas por enquanto ainda não consegui comprar o microfone. Eu vou comprar, espero que esse vídeo tenha um áudio legal para vocês escutarem. Eu tô aqui no trabalho, eu tô na minha pausa e eu queria conversar com vocês sobre a lei da atração, que é um dos assuntos que eu tenho mais me interessado em estudar dos últimos tempos. Hoje eu tenho 38 anos, meu nome é Felipe e eu já tenho esse canal desde 2020. Eu criei esse canal do YouTube. No início era um canal infantil com os meus filhos. A minha esposa, ela faleceu, infelizmente, câncer, e tudo isso tem no canal, nos vídeos anteriores. E a minha vida mudou completamente. Eu vim fazer um intercâmbio em Dublin. Aqui eu acabei me descobrindo gay. Isso é tudo para vocês se contextualizarem aonde eu quero chegar sobre a lei da atração. E as três realizações que eu consigo entender que vieram depois dessa consciência da lei da atração e depois que eu comecei a usar a lei da atração. Então, continuando, eu me mudei para Dublin e aqui eu me descobri gay e acabei casando. Encontrei aqui o meu namorado, noivo, esposo, Stephen, e ele é Irish. Então eu comecei a entender mais sobre a lei da atração depois que aconteceu um problema. Após o casamento, eu perdi o trabalho aqui em Dublin, porque eu era estudante e mudei para visto de casado. E essa mudança demorou uns 6 meses para poder eu conseguir um novo visto. Enquanto isso, eu estava trabalhando, mas a minha empresa fechou. E eu não consegui encontrar outro trabalho por causa desse problema do visto. O que aconteceu? Nesses 6 meses, todo o meu dinheiro acabou aqui em Dublin. Eu nunca, depois que eu tinha vindo pra cá, eu nunca tinha ficado nessa situação, sem dinheiro, porque desde que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com 3 dias. Foi um grande investimento que eu fiz, vendi meu carro para poder vir pra cá, isso há 3 anos atrás, e meu dinheiro acabou. Aqui desses 6 meses eu tive que usar meu dinheiro, e foi um grande problema e um descobrimento para mim, porque eu amo segurança, tinha essa segurança lá no dinheiro, naquele dinheiro que eu tinha, e eu fui vendo ele acabar e não tinha o que fazer, porque eu não tinha como trabalhar. Eu comecei a vender brigadeiros, fiz brigadeiro para vender, fiz algumas coisas, mas nada que dava muito resultado. E eu só entendi depois esse recado do universo, que eu precisava mudar em relação ao dinheiro, em relação ao que eu acreditava, de como eu usava o dinheiro, da minha relação com o dinheiro. E eu verifiquei que na minha vida, toda vez que eu tinha uma quantidade de dinheiro, ele acabava. Esse vídeo não tem muito roteiro, ele tá meio assim, o que tá vindo na minha cabeça, mas eu tô querendo colocar em ordem pra vocês. Então, eu descobri que eu tinha uma crença limitante em relação ao dinheiro. E isso me despertou, meu Deus, por que tá acontecendo isso na minha vida? Eu fui investigar e tal. E eu já tinha usado a lei da atração para algumas outras coisas. E eu vou usar em relação ao dinheiro. E quando você vai nesse ritmo de encontrar as respostas por causa de uma situação, e principalmente dinheiro, você consegue muitas outras respostas. E com esse autoconhecimento, porque essas quebras de crenças limitantes, isso vai destravando muitas coisas que você não sabia dentro do seu interior, em vários sentidos, espiritualmente. Hoje eu me sinto mais evoluído espiritualmente, porque isso já faz 6 meses, novamente. Então, mais evoluído espiritualmente, em autoconhecimento, em muitas áreas da minha vida, meu casamento, com os meus filhos, com a minha família, com o meu propósito. Hoje eu sei o meu propósito, porque depois que você entra nessa lei da atração, ela também te dá um sentido de, eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou ser feliz ganhando esse dinheiro e, eu vou estar trabalhando com o que eu gosto, e você vai criando essa sua realidade. Eu descobri que eu posso criar minha realidade, e eu estava vivendo aquela realidade dali sem dinheiro, é uma realidade que eu mesmo estava criando por causa da minha má administração com o dinheiro, da minha relação com o dinheiro e das minhas crenças limitantes. Então, o que aconteceu? Eu vou contar como a lei da atração
chegou na minha vida e eu descobri que eu já usava a lei da atração. E você, se você não sabe o que é a lei da atração, por exemplo, lei da gravidade, todo mundo conhece a lei da gravidade. Então, a lei da gravidade, que ela nos mantém aqui fixados na Terra, e tudo porque a Terra, como uma grande massa, ela tem esse poder de gravidade, de puxar como um imã. E isso existe, mas você não tá vendo. E assim também existe pra mim e pra muitas pessoas que eu conheço e que falam sobre isso e que eu estudo sobre isso. Existe também a lei da gravidade, a lei da atração. Ela também existe, mesmo você sabendo que ela existe ou não, aceitando que ela existe ou não, ela está na sua vida e você está criando a sua realidade. Que é exatamente isso, através da sua vibração, através dos seus sentimentos, através dos seus pensamentos, visualizações. Tudo que você coloca na sua cabeça, tudo que você fala, primeiramente surge aí, nesse nível. E depois, no nível real. Primeiro surge, como até a palavra de Deus fala, né? Que no princípio era o verbo. Então Deus falou e depois surgiu, de fato, todo o universo. E primeiro a gente pensa, a gente sente e a gente coloca pra fora. E se a gente sentir medo em relação ao dinheiro, a gente acaba perdendo, porque essa vibração do medo, da escassez, isso aí a gente vai para outros níveis da lei da atração. Mas o que aconteceu na minha vida, nesses 3 principais fatos que eu entendi, nossa, a lei da atração está na minha vida e eu consigo criar a minha realidade. A primeira foi quando, desde criança, minha tia morava na Itália e eu sempre tive esse desejo de mudar de país, mas eu me casei, filhos, vida, e isso foi acontecendo, né, na minha vida, e nunca tinha essa oportunidade de mudar de país. E depois que aconteceu essa tragédia na minha vida, eu decidi, nossa, eu preciso fazer alguma coisa por mim, queria fazer um intercâmbio, vim fazer um intercâmbio. O universo sabia que eu tinha que vir para Dublin, eram várias opções. Aqui eu conheci meu marido, aqui eu despertei, então ele sabia que era aqui o lugar. Então eu entendi que eu, desde criança, eu queria isso, eu colocava na minha cabeça, eu pensava, eu assistia vídeo e eu atraí isso pra mim. E hoje eu tô aqui. A segunda coisa muito importante em relação à atração, dessa vez foi consciente. Eu disse, nossa, eu usei a lei da atração inconsciente, porque eu acabei escutando sobre, eu disse, nossa, isso já aconteceu na minha vida. Eu acabei atraindo realmente. E a segunda coisa mais importante, assim, aconteceram outras, lógico, sem consciência, mas eu atraí também. A gente sempre atrai, mesmo sem consciência. Mas conscientemente eu atraí o meu casamento. Quando eu descobri que eu era gay, foi bem complicado, psicólogo, tive que passar por terapia e tal. Mas depois de um tempo, eu tinha uma crença que eu não queria mais ninguém na minha vida, porque minha esposa morreu, foi difícil, a gente, era bem alma gêmea, era um relacionamento muito, assim, de amor e amizade e tal, e de sonhos. Os sonhos eram sempre os mesmos. E acabou que ela faleceu de câncer, e eu disse, nossa, eu nunca mais vou querer ninguém, não quero me casar mais nunca, tal. Tinha essa crença. Mas depois que eu me descobri gay, comecei a sentir desejo de ter alguém comigo. E eu não consegui encontrar, eu viúvo, 35 anos na época, com 2 filhos. Eu já me colocava uma barreira, eu disse, ninguém vai me querer, eu sou gay, agora que eu comecei, ninguém vai me querer. Eu já me colocava essa barreira na minha cabeça. E era o que acontecia, todos os relacionamentos que eu entrava, não relacionamentos, porque eu não namorava, mas quando eu conhecia uma pessoa, e as pessoas só queriam, diversão. E eu sentia que não era aquilo que eu queria, diversão. Só não me satisfazia, não era o meu desejo. Eu fui cristão também da igreja e tal, e eu queria fazer uma coisa mais, que pra mim é certa, mas hoje em dia, não existe isso. Se você quiser ser solteiro, hoje em dia eu sou bem liberal. Mas na época, eu queria me casar novamente. Acabei quebrando essa crença de que não queria ninguém, mas ainda não acreditava que alguém iria me querer. Então acabava conhecendo pessoas que realmente não queriam, porque eu acreditava que elas não iam me querer, então elas não queriam relacionamento. Depois eu disse, nossa, isso é na minha cabeça. E eu e as minhas amigas conversando, nossa, isso é da minha cabeça. Se eu acreditar que eles não vão me querer por isso, realmente eles não vão me querer por isso. Eu vou atrair pessoas que não vão me querer por isso, por essa situação, porque eu sou viúvo e porque eu tenho filhos. Então eu comecei a escrever uma outra realidade pra mim, mesmo sem ter acontecido. Eu comecei
cartas para Deus e escrevi o homem dos meus sonhos, que ele ia me amar do jeito que eu sou e que ele era assim, que ele era assado, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, que a forma dele, de como ele era novinho. Eu gosto de meninos mais novos. Eu tinha 35 na época. E Stephen, eu conheci o meu marido, ele tinha 21. Então, hoje ele tem 23 e eu tenho 28. 38, desculpa. 28, todo mundo me dá 28, mas eu tenho 38. E ele tem 23. Então, eu coloquei no papel exatamente como eu queria o meu marido e que ele ia me amar e iria amar os meus filhos. E que ele iria entender que eu tendo filhos era um bônus, era um acréscimo para a vida dele. E foi o que aconteceu. Graças a Deus, meu marido, ele é muito novo, mas ele é muito maduro. Ele é até mais maduro do que eu. Ele passou por muitas situações. Se vocês quiserem, eu posso até trazer ele um dia aqui para conversar com vocês. Ele já foi sequestrado. Ele teve vários problemas porque a situação familiar e tal. Mas ele é muito maduro. E o que acontece? Ele ama meus filhos. Ele sempre aceitou e quer conhecer os meus filhos. A gente vai para lá agora em janeiro para eu levar ele para conhecer os meus filhos. E depois a gente está se organizando, preparando tudo financeiramente, porque a gente vai novamente todo mundo morar junto. Que hoje quem cuida dos meus filhos é minha avó, minha mãe e minha irmã. São 3 mulheres e a minha sogra também, minha ex-sogra. Então, essa segunda realização que eu fiz através da lei da atração, mas dessa vez consciente. Então, eu atraí o homem dos meus sonhos. Realmente, eu atraí o amor da minha vida, porque ele é exatamente, perfeitamente tudo que eu coloquei lá no papel. E é ele, Stephen. Graças a Deus. E daí, como eu já tinha tido essas experiências, quando aconteceu esse problema financeiro de ficar 6 meses e ver minha conta zerar, e isso me deixou em choque, porque realmente ela zerou, e só depois que ela zerou eu consegui um trabalho e chegou o meu visto de trabalho. E eu disse, não, isso não é natural, tem alguma coisa aqui querendo me ensinar. E eu descobri que eu tinha que mudar as minhas crenças limitantes sobre o dinheiro, descobri que eu tinha que saber lidar com o dinheiro, que eu tinha que quebrar minhas crenças de dinheiro é mal, ou as crenças de dinheiro é difícil de ganhar, você não consegue manter dinheiro na sua vida, ou até um limite que você só chega até aquele limite ali, depois daquilo ali você não passa, que é o termostato financeiro. Depois a gente conversa sobre isso. E eu tive que quebrar todas essas crenças e escrevendo e falando e fazendo as cartas para Deus e fazendo eu sou, utilizando as técnicas da lei da atração, que eu posso fazer outro vídeo sobre as técnicas, mas nesse vídeo eu quero te mostrar as 3 formas. Você pode criar na sua vida, você está criando, independente, você sabendo ou não, você está criando a sua realidade. Então, na primeira cocriação que eu te falei aqui, foi exatamente sem entender. Foi exatamente essa mudança de país, que era uma coisa que eu desejava, que eu assistia, que eu queria lá dentro do meu pensamento, que eu sonhava, trouxe a realidade. Meu casamento foi mais, já escrevia, já fazia a lei da atração ali nesse caso, já fazia cartas para Deus, fazia o meu diário, fazia as minhas meditações, as minhas visualizações e consegui o meu casamento. E o terceiro foi essa mudança financeira. Depois que eu consegui o trabalho, eu disse, não, nunca mais eu vou voltar para essa situação de escassez e eu vou ter que mudar as minhas crenças, porque eu vou ultrapassar todos os limites que eu já tinha tido financeiramente. E é o que, graças a Deus, hoje, 6 meses depois, eu vivo isso. Eu posso dizer que eu nunca tive tanto dinheiro em toda a minha vida. Em 6 meses, eu como cleaner, porque eu sou cleaner aqui, eu não tenho um dos melhores trabalhos. Eu ganho, o salário não é mínimo, mas é um pouco perto do mínimo. E é 50 centavos a mais do que o mínimo. E eu consigo guardar, eu consigo mandar pro Brasil, eu consigo juntar esse valor que eu quero, que é a minha meta, que é chegar a 1 milhão. Se você que estiver aqui no meu canal, esse é o meu primeiro vídeo novamente. Se você quiser ficar aqui acompanhando, você quiser prosperar comigo, eu vou te contar a minha situação financeira, como era antes e como está agora, e como eu vou chegar nesse 1 milhão. E se você também quiser chegar, independente se for esse o seu objetivo, porque às vezes você não quer isso financeiramente, mas é o meu objetivo, crescer financeiramente para realizar os meus sonhos. E eu vou te contar tudo nesse canal. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, saiba que você está criando a sua realidade. E hoje eu vivo essa realidade financeira porque também eu identifiquei as minhas crenças, eu tive que mudar a minha vibração para poder manter
esse dinheiro comigo. Então eu quero te ensinar tudo isso sobre lei da atração, sobre autoconhecimento. Nosso autoconhecimento é a chave, porque não adianta nada você ter dinheiro. Como você vê, muitos milionários aí, eles são infelizes porque eles não têm autoconhecimento, porque eles não sabem para que eles vieram aqui nessa terra, nessa evolução, nessa dimensão, porque eles estão aqui. Eles precisam entender o seu propósito de vida. Então, quando você mergulha no autoconhecimento, você consegue identificar qual é o seu propósito de vida, porque as respostas, eu entendi que todas as respostas estão dentro de você. Tudo o que você precisar está dentro de você. E isso é uma graça de Deus, porque você tem todas as respostas aí. Então, é isso. Acompanhe o canal, deixe o seu like, deixe um comentário se você também acredita na lei da atração, quais são as experiências que você tem com a lei da atração. E no próximo vídeo eu quero lançar um vídeo aqui todos os dias, durante 3 meses, porque eu quero monetizar o meu canal. Esse canal já tem mais de 1.200 inscritos, ele tem 400 e poucas horas assistidas, e eu preciso chegar em 4.000 horas assistidas. Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, me ajude a chegar nessas 4.000 horas assistidas, e a gente vai conversar sobre autoconhecimento, lei da atração e enriquecimento, que são fatores assim que eu busco muito o conhecimento, que eu acredito sobre espiritualidade. Então acompanhe, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!